A satisfação de estar praticamente no início de uma série de palestras dentro do texto bíblico sobre temas específicos. Quando eu comecei exatamente o trabalho do estudo da mediunidade ou da reencarnação no texto bíblico, a programação foi sempre englobando episódios de várias partes do Novo Testamento e até do Antigo, dizendo então sobre a comunicação espiritual com o mundo terráqueo e sobre as vidas sucessivas. A partir de agora, além da que eu estou fazendo sobre o livro Evangelho segundo o Espiritismo, então começa essa nova série e hoje é sobre a cura da sogra de Pedro. Centro ou Fraternidade Espírita Canassi de Montes Claros, repetindo inicialmente o texto, a cura da sogra de Pedro. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desse acamada e com febre. E tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Mateus 8, 14, 15. Eu quero chamar a atenção para essa última frase. E passou a servi-lo, no singular. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou. E servia-os. Está aí a diferença do que eu chamei a atenção. Lá era servi-lo. No texto de Marcos 1, 29, 31 é e servia-os. Então podia ser servi-los, passou a servi-los. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com febre muito alta. E rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Repreendeu a febre, e a febre a deixou. Deixou a sogra de Pedro. E ela, levantando-se logo, servia-os, ou seja, passou a servi-los. Lucas 4, 38, 39. A cidade que Pedro morava, e o seu irmão, a sua sogra, era Cafarnaum, que é uma cidade de certa importância. Ou de uma boa importância. Pelas suas estradas circulava gente de todo tipo de classes sociais. Pescadores, artesãos, mercadores, cobradores de impostos. Cafarnaum foi a cidade de Pedro e de seu irmão André, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que Jesus escolheu como discípulos. É bem provável que Jesus tenha sido hóspede e vivido em Cafarnaum algum tempo na casa de Pedro. A personalidade e o temperamento de Pedro, desde o primeiro encontro com Jesus, estavam sendo lapidados por Cristo. A casa de cada um, estou filosofando, a casa de cada um
é caracterizada pela seleção de valores e objetos conforme o estado evolutivo conquistado por seu dono. Então, a nossa casa é o que nos representa, o que nós somos. É como vivemos cada dia da nossa existência. Para a intimidade do lar, só trazemos aquilo que realmente está vinculado à nossa individualidade. A casa é nossa, tem que ser ao nosso modo. Jesus viu a sogra de Pedro como percebe todos os nossos desequilíbrios. A casa de Pedro vê a sogra, mas ser a expressão de misericórdia plena não condena e sim auxilia para que nos burilemos intimamente no seu exemplo. Então, Jesus é a expressão completa, perfeita de misericórdia plena. Não condena, auxilia, dá o exemplo, ensina. A febre, que já foi um terror para muitos enfermos, é hoje, pela medicina atual, melhor estudada e, portanto, se avaliada de forma satisfatória, pode auxiliar no próprio tratamento. A fé é um sintoma, ela indica um problema, uma doença. Então, bem examinada, ela então pode ser realmente um auxiliar no tratamento. Ela não é uma doença, e sim consequência da doença. Funciona como um alarme, nos avisando que algo não vai bem, merecendo assim melhores cuidados. Estou falando também da febre da sogra de Pedro. Quando Jesus a viu, quando foi chamada a atenção para ela, então realmente ele viu que era um aviso, um alarme e que merecia um cuidado todo especial. Se quisermos eliminar a febre, é preciso trabalhar a causa, que é a enfermidade propriamente dita. Então, tem que tratar da doença, tem que tratar do problema para que a febre saia, deixe, desapareça. Ao ver a sogra de Pedro jazendo com febre, o médico divino, o divino mestre Jesus, percebeu que algo de mais profundo necessitava ser feito naquele momento. A doença, o vento e o mar ouvem Jesus. Os anjos obedecem às suas ordens. Espíritos rebeldes não resistem à autoridade de sua voz. Ninguém pode resistir ao seu poder. Febres, ventos, ondas, tempestades, nada disso faz diferença para ele, para Jesus. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Estou repetindo Mateus 8, 14 e 15. Jesus viu, verbo ver, tempo passado, perfeito. Ele viu a sogra de Pedro acamada. Tem muita importância esse verbo, são 3 letras só. É Jesus agindo, ele chegando, ele é o visitante principal da casa de Pedro. E ao entrar na casa de Pedro, ele viu, enxergou, notou a sogra de Pedro acamada. E tocou-lhe na mão. Jesus tocou na mão da sogra de Pedro. E a febre a deixou. Então, são palavras importantíssimas. Jesus viu, Jesus tocou na mão da sogra de Pedro e a febre a deixou. Simplesmente com o toque da mão de Jesus. Cena seguinte, ela se levantou, que está aí outro verbo, também no passado do perfeito, ela se levantou e agora um ato de atualidade e passou a servi-lo. Passou a servi-lo.
E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Estou repetindo Marcos. Então, chegando-se a ela, que Jesus, aproximando-se dela, tomou-a pela mão e levantou-a. Jesus levantando a sogra de Pedro, que estava deitada. E imediatamente a febre a deixou. E servia-os. Então, vamos verificar a movimentação. Saindo da sinagoga, foram, sujeito plural, não foi só Jesus, foram à casa de Simão e de André. Está mais uma afirmativa aí. A casa não é só de Simão. A casa é de Simão e de seu irmão André. E logo lhe falaram dela. Observa bem que era Jesus viu. Nesse texto é diferente. E logo lhe falaram dela. Quer dizer, alguém chamou a atenção de Jesus, os seus discípulos. Mais importante ainda, e rogaram, pediram a Jesus por ela. Quer dizer, não é só dizer que ela estava doente. Pediram a favor dela, rogaram. Jesus, chegando-se a ela, ou seja, aproximando-se dela, tomou-a pela mão e a levantou. Ela foi levantada por Jesus. Voz passiva. Ele levantou da nativa, mas foi levantada da passiva. E imediatamente a febre a deixou. Está vendo? É a força e a representação do que é febre. Ora, agora o texto de Lucas, a repetição. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre. Muita febre. E rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, então o ato de levantar é dela, servia-os. E rogaram a Jesus por ela. Peço muita atenção no verbo. E rogaram a Jesus por ela. E inclinando-se para ela, Jesus se abaixando, se inclinando. Ela estava deitada, ele em pé. Para segurar na mão dela, ele teve que se inclinar, que é um ato interessantíssimo. É Jesus se inclinando para alguém. Aí ele repreendeu a febre. Olha o verbo. Repreendeu a febre. Olha de novo. E esta a deixou. Deixou a sogra de Pedro. E ela, levantando-se, logo servia-os. A febre a deixou. A febre, eu estou repetindo que é muito importante. A febre a deixou. Pela terceira vez, agora em vermelho, sublinhado, a febre a deixou. Como a febre tomou a decisão de deixar a sogra de Pedro, quem é a febre? Porque o ato de deixar é um ato de decisão, um ato de vontade, um ato de alguém que resolveu tomar um novo formato de ação. Então, a febre a deixou. A febre é um sintoma e não uma doença. Repetindo. Existem doenças espirituais que já não estão mais em nós, mas os sintomas permanecem. Olha o caso das vidas sucessivas. Nós estamos com ela ainda na inconsciência, mas não sabemos. Se quisermos eliminar a febre, é preciso trabalhar a causa, que é a enfermidade propriamente dita. A causa é que é a doença. Ao ver a sogra de Pedro jazendo com febre, deitada com febre, o médico divino percebeu que algo de mais profundo necessitava de ser feito.
que é a desobsessão. Agora chegou a palavra, agora eu cheguei no ponto que eu desejava. O fenômeno é o da desobsessão. Desimpedida, a sogra de Pedro, desimpedida do problema obsessivo, ela se levanta. Ela é levantada, no caso aqui, ela se levanta. Como dona de casa, passa a servir os visitantes. Então ela passou a servi-los, a servir o servir. Vamos ver um pouco mais adiante o significado do singular e do plural. Observe bem, como cristã, ela passa a servir a causa de Jesus. Não vamos preocupar aí que é o café, é o biscoito, é o pão, é o bolo, é o suco. Como cristã, ideologicamente, como decisão religiosa, a sogra de Pedro passa a servir a causa de Jesus. O corpo sente as emoções, as sensações, e o espírito vibra com os sentimentos. A importância da narração é mais do que clara. Ela tem a análise de 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus e Marcos têm conhecimento imediato, eles conviveram com Jesus. Lucas, em tempos depois, é que fica sabendo dessa história, desse caso. Lucas trabalha com o apóstolo Paulo. Então, estamos aí diante agora de uma análise linguística e semântica, com os elementos nocionais do texto. O texto que é simples, pequeno, 2 versículos cada um, é um texto completo, linguisticamente e semanticamente perfeito e completo. Cada evangelista complementando a narrativa do outro. Então está aí. Tendo sogra, Pedro é casado. Não há ninguém que tenha sogra que não seja casado. Tem que ser legalmente, em qualquer país, em qualquer cultura. A sogra é o resultado de um casamento, a sogra e o sogro. Mas nada é dito sobre a mulher de Pedro. Fala, a casa de Pedro, a sogra de Pedro, mas nada é dito sobre a mulher de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, tá vendo? Jesus viu, intervenção direta, ele viu, tocou-lhe a mão, num contato físico. Imagina Jesus tocando fisicamente numa pessoa. No texto bíblico, isso é preciso ser procurado muito, porque possivelmente, até hoje eu não consegui ver, e eu posso então aí agora dar uma lembrança muito importante, que é importante lembrar sobre o encontro de Madalena com Jesus à porta do túmulo. No 3º dia depois da crucificação do Mestre, lá na porta do sepulcro, Madalena ouve Jesus, acha que é o jardineiro, mas quando ela descobre que é Jesus e que se encaminha para ele, ele disse a ela, não me toques, não me toques. Quer dizer, Madalena, que é uma das mais importantes personalidades do texto bíblico, não, pelo texto, tocou em Jesus, porque ele disse a ela, não me toques. Jesus, entrando em casa de Pedro, foram à casa de Simão e André, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. Está vendo aí a complementação semântica? Jesus tinha, durante a visita, 4 companhias. 4. João, Tiago, Pedro e André. João, Tiago, Pedro, o dono da casa, André, irmão dele. Em todos os episódios importantes, Jesus levava consigo João, Tiago e Pedro. Aí é chamando a atenção para outras partes do texto bíblico. Sempre nas cores, na multiplicação de pães, de peixe, na transformação da água em vinho, no Monte Tabor, João, Tiago e Pedro lá estavam com Jesus. Acamada, deitada, enferma. Níveis diferentes de linguagem. Eu estou falando semanticamente.
acamada com febre, deitada com febre e enferma com muita febre. Muita tensão, parecia muita febre. Falaram dela a Jesus, rogaram-lhe por ela. Rogar é mais do que pedir ou solicitar. Sem dúvida, um ato direto de caridade, o rogar por alguém. Então, quando fazemos uma rogativa, é muito mais do que um pedido, do que uma solicitação. É um pedido realmente com muita força espiritual, com muita, diante de, às vezes, de muita necessidade ou de muito amor. Outra coisa, nos 3 textos de Marcos, de Mateus e de Lucas, a febre sempre presente. A oração ou a frase, a febre a deixou, é repetida exatamente igual nos 3 evangelistas. Um diz, imediatamente a febre a deixou. O outro diz, repreendida. Eu dei muito destaque no início para esse deixou e esse repreendida. Repreendida, a febre a deixou. Deixar é um ato de decisão de natureza muito pessoal. É um ato de instinto animal. O cachorro, o gato, deixa a comida, deixa o dono. Quer dizer, é um ato de instinto animal ou de vontade humana. Muita atenção, de novo, por favor. Um ato de vontade humana. Um ato de vontade. Para tocar-lhe a mão, Jesus aproxima-se dela. Jesus, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e a levantou, ou levantou-a. Jesus inclinando-se para ela. Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente a febre a deixou. Agora, para se tornar mais claro, a febre é personagem com poder de decisão. Quem, o que, quando, onde, como, por quê. As perguntas aristotélicas. Vamos ver se o texto, nessa análise de conteúdo, nessa análise linguística, nessa análise semântica, responde às perguntas. Quem são as personagens do texto? Jesus, João, Tiago, Pedro, André, a sogra e a febre. Está aí agora ficando as coisas mais claras, especificamente claras. Quer dizer, a febre é personagem. Jesus, João, Tiago, Pedro, André, a sogra de Pedro e a febre. O quê? A casa de Pedro, a sogra, a cama, a rogativa, a febre. Onde? Sinagoga, casa de Pedro, dormitório da casa de Pedro, a cama e o local das refeições. Quando? Depois de saírem da sinagoga, entrando na casa de Pedro. Questão de tempo. Por quê? A causa? Acamada com febre. Porque Jesus viu, porque falaram a respeito dela, porque rogaram por ela. Como? Como estava a sogra de Pedro? Acamada, deitada, ardendo em febre, olha a expressão, e ardendo em febre. Com febre muito alta. Então, cada evangelista deu uma forma diferente. Em Mateus ela está ardendo, em Marcos ela está com febre, mas em Lucas, que é médico, é um cientista da saúde, ele não ia dizer ardendo, ele disse com febre muito alta, podia dizer até de quantos graus. Quanto? 7 personagens, 3 locais, a sinagoga, a casa de Pedro, podemos dizer 4 locais, o dormitório e aí o local de refeições. Ortega y Gasset, o grande filósofo espanhol, deu uma das suas afirmativas mais repetidas na história da vida humana. Eu sou eu e as minhas circunstâncias.
Então vamos olhar as circunstâncias do texto. Saindo da sinagoga, indo diretamente para a casa de Pedro, entrando na casa de Pedro, a sogra de Pedro com febre, a sogra estar acamada, deitada, rogativas em favor dela, um ato de caridade, o encontro das mãos de Jesus e da sogra de Pedro, com a cura, o trabalho, a gentileza. Agora a pergunta, quem é a dona da casa? O texto fala em casa de Pedro. A sogra de Pedro, quando curada, quando deixada pela febre, ela passa a agir como dona de casa. Mas será ela a dona de casa ou a mulher de Pedro estaria presente? Não vão saber nunca. Tanto que não há nome isso aí da sogra de Pedro nem da mulher de Pedro. Só sabe que Pedro é casado. Então, circunstâncias. A febre é personagem causadora dos problemas nas três narrativas. A febre é a personagem. Libertada da febre, a sogra de Pedro passou a decidir por conta própria. Aí, num texto ela é levantada, em dois textos ela se levanta. Então ela toma a decisão. Levantou-se, foi levantada e levantando-se logo. Então no perfeito, na voz passiva e no gerúndio, que indica o presente. Ela se levantou e passou a servir-lo. Servia-os. Então há dois tipos de serviço. Ela servindo diretamente a Jesus e servindo a todos os que estavam na casa. Eu vou dar o texto aqui em Esperanto, que vai clarear um pouco. Eu peço atenção. As palavras não são difíceis, quase todas originárias do latim, então não fica difícil de entender. Caiciam Iesu venis a ladome de Pedro, li vides liam bom patrino, cuchanta, malsana de febro. Cai lituche sia manon, cai la febro forlasses shin. Cai chi levites, cai serves al li. Sancta Mateus, é 8, 14, 15, Zamenhof, o sai vermelho, que eu quero chamar mais a atenção. Então, no texto hebraico original, que foi usado, porque ele era judeu polonês, o Zamenhof, o criador da língua Esperanto, ele diz, cai serves al li. E ela passou a servi-lo, quer dizer, a Jesus. Então, mais circunstância. Servir aos discípulos é o mesmo que servir Jesus? Estou praticamente terminando. É uma pergunta muito importante. Servi-lo ou servi-los? É o mesmo que servir a Jesus? Servir é uma ação que beneficia sempre a favor de outrem. É um ato de amor. Importantíssimo passar a servir a causa de Jesus. Quer dizer, ela, afastada da obsessão, sem o espírito que não era do bem, ela passa a ser cristã, a servir a causa de Jesus. A pergunta final, que não está aí visível graficamente, é o seguinte: servir a causa de Jesus é servir a causa dos seus discípulos? Então nós temos que pensar em termos totais do cristianismo. Depois de Jesus, o que passou a servir a sua causa, a fazer o trabalho que ele deixou para ser feito, são seus discípulos. Então, esse estudo da cura da sogra de Pedro é preciso ser muito meditado, muito estudado e muito refletido por todos.